De novo, né? Vão ser várias partes para não cansar muito, vários pedaços de vídeo para ele assistir. Aí assiste um pouquinho, aí daqui a pouco ele vai assistir mais um pouquinho, por isso que está parando. Vamos parar de novo se não está sinal, tá? Então, a igreja quer dizer isso. Chamados para fora. Na verdade, a igreja é formada por pessoas que são chamadas para fora do mundo. Mundo aqui, quando eu falo, é todo esse sistema que a gente tem lá fora, que não faz parte da igreja, é um sistema organizado e orquestrado por Satanás. Aí a gente às vezes assusta falar isso. Como é que é um sistema do mundo, é um sistema filosófico no sentido de maneira de pensar, uma maneira de pensar que é regida por Satanás. O próprio diabo é que coloca as regras para o estilo de vida das pessoas que não são cristãs. Aí nesse meio tempo, uma das regras, dando exemplo aqui, uma das regras que faz parte do mundo, que é orquestrado por Satanás, uma das regras que é elaborada por Satanás, é, por exemplo, o seguinte: você não tem que nunca se submeter a nada ou a ninguém. Você sempre tem que ganhar, em todas as situações você tem que ganhar. Você não pode sair perdendo, você não pode levar desaforo para casa. São exemplos de ideias ou de maneira de pensar que são típicas do mundo. Que quando você chega na igreja, você vai ter que mudar em muitos aspectos a sua maneira de pensar. Inclusive, por exemplo, que eu citei aqui, você não pode perder nunca, você tem que sempre ganhar. Isso é uma maneira mundana de pensar, porque o cristão, ele vai perder em alguns momentos. Às vezes a gente vai ter que, usando o termo que é muito usado por aí, engolir sapo, né? A gente vai ter que aceitar ou tolerar muitas situações, porque nós somos cristãos. Nós vamos evitar, nós não vamos revidar a uma ofensa contra nós, porque nós somos cristãos. Então, o cristianismo, o fato de nós fazermos parte da igreja, nós temos práticas que são contrárias ao mundo. Então, o mundo ele tem uma ideia bem diferente do que nós devemos seguir como cristãos. E esses são outros exemplos mais que a gente pode dar. Por exemplo, você não tem que perdoar, né? Você não tem que perdoar a pessoa que está te ofendendo. Jesus falou que se você quer ser filho de Deus, no momento Jesus fala isso, se você quer ser filho de Deus, você tem que fazer como o seu pai faz. O que seu pai faz? Você quer ser filho de Deus, né? Então, como que seu pai faz? Seu pai, Deus, faz. Você quer ser filho dele, então você vai ter que agir como ele. E o que ele faz? Ele faz com que o sol, ele nasça sobre bons e maus. Então, essa visão de que ele faz um bem, independente da pessoa merecer ou não, essa também tem que ser a nossa visão. Então, isso bate de frente com o sistema mundano. A igreja é o grupo de pessoas que foi chamado para fora de toda essa filosofia, essa maneira de pensar, de que você tem que mesmo tomar conta de tudo, você tem que ser o dono de tudo, você tem que pisar mesmo nos outros se for preciso para você subir na sua carreira profissional. Isso é o mundo que diz. Como nós fomos chamados para fora desse mundo, então esse termo chamados para fora é igreja. Como nós somos igreja, então nós temos que ter prática diferente dessa que é típica do mundo, tá? Está acesa ainda, né? Deixa eu ver. Vou ler aqui um pouco do texto, aí acompanhe, porque aqui já está bem sistematizado o assunto. Às vezes eu vou falando, aí me perco em algumas coisas, falo antes da hora o que deveria ter, era para falar depois. Vou ler o texto aqui e acompanhe só. Agora você faz parte da igreja, pois não apenas recebeu a salvação oferecida por Cristo, mas também foi incluído em sua família. A palavra igreja, nesta lição, não está restrita a uma denominação, nem ao local onde você frequenta os cultos. Às vezes a pessoa pensa que a igreja é apenas aquele local onde as pessoas vão lá cultuar a Deus. O local onde as pessoas vão cultuar a Deus, como isso aqui, é um templo, né? Mas a igreja é aquele ajuntamento de pessoas, pode ser considerada igreja. Então nós aqui, que estamos reunidos, nós somos a igreja.
Se nós estivéssemos ali fora, na rua, reunidos, para aprender esse assunto aqui, nós somos a igreja. Não precisa estar aqui dentro para ser a igreja. Cada um de nós é a igreja. Aqueles que seriam salvos, deixa eu continuar. Depois do plano idealizado por Deus para salvar os homens, a igreja é a proposta mais inteligente da divindade. Aqueles que seriam salvos formariam um corpo, porta-voz da salvação para outras pessoas. A igreja é um organismo que tem a própria vida em Cristo, o qual estabeleceu a missão dela e como cumpri-la. Quem faz parte da igreja dá continuidade ao trabalho de Cristo na terra. A verdadeira vida que está em você chegará aos outros. Isto é ser uma bênção para o mundo. Ninguém recebeu a salvação simplesmente para ser salvo, mas sim integrar-se à igreja. Por isso é preciso que você compreenda bem o que ela significa e conheça quais são os seus objetivos e as suas ordenanças. Jesus, quando ele veio aqui na terra, quando estava aqui na terra, ele preparou um grupo de discípulos, que ele chamou depois foi chamado de apóstolos. Apóstolos porque esse termo significa enviados com uma missão. Jesus separou esses 12 discípulos para enviar uma mensagem, que é a mensagem do Evangelho, a várias nações. Aí esses discípulos, a partir desses discípulos, foi-se aumentando o número de pessoas que acreditavam em Jesus, que aceitaram a Jesus. E essas pessoas que aceitavam a Jesus, elas queriam estar juntas, sempre juntas, para cada vez mais terem comunhão com Deus. Eles não queriam, aquele que aceitava Jesus no início da igreja, não queria ficar na sua casa quietinho, agora eu estou salvo. Não, queria estar junto com outro salvo. Aí essa reunião, esse ajuntamento de pessoas salvas é a igreja. Esse ajuntamento é a igreja. Quando se reúnem vários salvos, então aquilo ali se torna aquele grupo de pessoas que são a igreja. Esse grupo de pessoas, entre eles, comunicam, às vezes, as suas necessidades. Às vezes, no meio de nós falamos, os irmãos que puderem doar tal coisa, tem um irmão fulano que ele está precisando de tal objeto. Se alguém tiver em casa à disposição de tal objeto e não estiver fazendo uso, quiser doar, então essa comunicação ela é típica da igreja. A igreja ela tem assim, um papel muito importante na história, porque enquanto existem muitas divisões sociais na sociedade, tem aquele que é mais importante do que o outro, e esse que é mais importante, às vezes quer pisar naquele que é menos importante, considerado pela sociedade de modo geral. A igreja, ela consegue colocar tudo no mesmo nível. Dentro da igreja pode ter pessoas que são desde auxiliares de serviços gerais, servente e pedreiro, como pode ter juízes, desembargadores, pessoas do alto escalão mesmo da sociedade, e todos ali fazendo parte da igreja. Às vezes pode acontecer, por exemplo, no pastor da igreja, ele falar com um juiz, que é membro da igreja, não é nem obreiro, é só um membro da igreja, e falar: você pode fazer o favor de pegar essas cadeiras, colocar aqui? Vai lá, tranquilamente vai, coloca. Ou seja, está obedecendo ao líder do momento, que é o pastor da igreja. Essa facilidade que tem de comunicação entre pessoas de níveis totalmente diferentes, mas que conseguem manter um nível assim, totalmente igualitário, isso aí é que faz da igreja uma instituição que consegue harmonizar esse mundo. Nós somos o sal da terra. E quando a gente lembra de sal da terra, a Bíblia fala que nós somos o sal da terra. A gente lembra de todo o poder que o sal tem de conservar as coisas. E nós, enquanto estamos aqui na terra, nós estamos conservando ainda esse mundo, apesar de aparentemente ele estar praticamente podre. Parece assim que está podre esse mundo, mas a igreja estando na terra ainda tem um resquício de cuidado ainda nesse mundo, porque se a igreja não estivesse aqui, o negócio ia ficar muito pior nesse mundo. A maldade ia ser imperada de um jeito assim, sem limite mesmo. Tanto é que quando a igreja for arrebatada, essa terra vai ficar numa situação muito crítica. Tá? Quando a igreja for arrebatada, retirada daqui, a situação da terra vai ficar terrível.
As pessoas vão ficar totalmente cegas, elas vão querer ser cada vez mais egoístas e por causa do ódio, o ódio vai fazer com que elas façam coisas até inimagináveis, porque a igreja não vai estar aqui. Hoje a igreja, ela ainda ora pelos governantes, a igreja ora para que Deus tenha misericórdia daqueles que estão sofrendo, muitos que estão sofrendo na prisão, se arrependeram amargamente, mas estão sofrendo, ou aqueles que estão sofrendo em hospitais, a igreja está orando por eles, a igreja ainda ora por aqueles que têm uma atitude assim de inimizade contra a igreja está orando por eles, e isso aí faz toda a diferença. A misericórdia de Deus, ela é manifesta por causa das nossas orações. Enquanto nós oramos, muita coisa ruim impede de se acontecer nesse mundo, por causa das orações dos crentes, por causa da igreja que está aqui na terra. E nós, como cristãos, nós temos que ficar atentos a isso, porque no mundo as pessoas elas são cada vez mais egoístas, e nós temos que ter uma postura diferente, não ter a mesma postura do mundo, porque nós fomos tirados do mundo, lembra? Tirados para fora, fomos tirados para um outro ambiente. Então, nós temos que ter uma postura diferente. A igreja, como semana passada nós aprendemos aqui um pouco sobre a experiência de algumas pessoas que eram de outra igreja, assim, já tiveram experiência com outra igreja. Irmã Marineide já foi da igreja católica, né? E lá algumas coisas são bem diferentes do que nós fazemos. Por exemplo, lá tem a hóstia, né? E a hóstia é o que, na verdade? É um biscoito? Eles falam, não, gosto, você está falando? Tem um... Nem gosto de nada, filho. Nem doce, nem sal. Nem doce, nem sal. Eu vou botar um docinho de maisena, só água e trigo. Eu nunca experimentei, não. Alguém mais experimentou já a hóstia? Só você mesmo que veio de lá, né? Você era atuante lá na igreja católica ou não? Eu fiz bastante coisa lá. Participei do crisma, fiz a primeira eucaristia. Minha mãe fala que eu fui batizada, mas eu era bebê, eu acho que eu não lembro nada. Não, mas acho que o católico geralmente ele faz isso, ele batiza a criança. Nós evangélicos nós não fazemos, mas tem um porém aqui. Nós evangélicos, mas a igreja presbiteriana, ela é também igreja evangélica, né? Ela tem a prática de batizar crianças. Não quer dizer que ela está imitando a igreja católica. Ela tem um embasamento dela, é uma interpretação que ela tem de partes da Bíblia para ela assumir isso aí como verdade. Então ela considera isso como algo bom, como algo assim que é como se fosse um símbolo, ou é um simbolismo mesmo, de que aquela criança agora ela está selada para Deus, no sentido de, assim como nós aqui na igreja, Assembleia de Deus, nós apresentamos as crianças, né, a criança recém-nascida e tal, é apresentada no culto, o pastor apresenta a criança consagrando a criança, né? Esse simbolismo de apenas fazer uma oração, lá na igreja presbiteriana, eles também, além da oração, eles também fazem o batismo de criança. Só que a interpretação deles é diferente da igreja católica. Você lembra, Marina, de por que as crianças são batizadas lá, na igreja católica? Não lembro não, porque eu nunca cheguei aí não. Mas quando tinha batismo de criança, moça, já não. Você não chegou a ser assim, de uma certa idade para frente, você parou de... Deixou de ser praticante mesmo. Né? Muito tempo, vixe. Muitos anos. Foi aqui só o início da adolescência e depois... Foi, já tinha acho que uns 14, 15. A sua mãe que era mesmo devota? Como é que era? Era. Minha mãe, minhas irmãs. Aí eu acabava indo. A sua mãe era igual assim a Zezé lá? Era, mas também hoje não vai nem. Agora fica em casa. Fica. Pois é. A igreja católica ela interpreta o batismo para a criança da seguinte forma: é necessário batizar a criança, porque se a criança não for batizada. Que eu já vi assim falando, né? Eles só jogam água na cabeça do. É o batismo, né? Que eles consideram o batismo lá. É assim, né? É o chamado batismo
aspersão, aspersão no caso, né? Jogar água assim, despedir sobre a cabeça da criança e tal. Aí, esse batismo, esse batismo para a Igreja Católica significa o seguinte, que se acontecer alguma coisa com essa criança, e ela acontecer alguma coisa, se ela morrer, mais precisamente isso, se ela morrer, ela pode ir para um lugar que eles chamam de limbo. Não sei se vocês já ouviram esse termo, eles chamam de limbo. O limbo é um local que não é o inferno, não é o céu e não é o purgatório, que eles têm esses setores, né? Lá antes de ir para o céu ou ir para o inferno, a pessoa que morre, o católico que morre, segundo a crença dos católicos, vai para o purgatório e lá vai ficar purgando, vai ficar se limpando de todos os pecados que cometeu aqui na terra. Aí depois que já estiver bem limpinho, aí sim que vai para o céu. Eles têm essa teoria. Só que a criança recém-nascida e tudo mais, que não se batizou, eles não vão para o purgatório porque não praticou pecado nenhum. Mas existe o pecado original. E a Bíblia fala sobre esse pecado original, no qual todos nós nascemos já com esse pecado, ou com essa tendência ao pecado. Aí, como é que vai resolver esse problema então? Eles não vão para o purgatório. E como é que vai resolver esse problema do pecado original? Tirar o pecado original da criança? Ela vai para o limbo, que é um local em que a criança fica, essa criança que não é batizada. Ela vai ficar ali como se fosse assim, para poder purificar dos pequenos pecados que já estavam nela quando ela nasceu. Então o pecado original vai ser retirado da criança ficando nesse local, no limbo. Então, para evitar que a criança fique nesse local e ela vá direto para o céu, tem que se batizar a criança. Essa aqui é a ideia. Nós, evangélicos, cristãos, evangélicos, né, mais precisamente, nós não temos a prática de batizar a criança, porque nós cremos que Jesus falou sobre quem crer e for batizado será salvo. Então é necessário, para você se batizar, você tem que crer. Por isso que o batismo, vocês vão se batizar, vocês não vão se batizar porque os seus pais falaram, você tem que se batizar. Não é desse jeito. Não, vocês não vão se batizar porque estão me obrigando a me batizar. Não é assim. É simplesmente porque vocês creem naquilo que Jesus falou, no Evangelho, e por isso vocês querem se batizar. Então é por livre e espontânea vontade. Mas uma criança recém-nascida não tem isso, não tem vontade própria. Como que ela vai ser batizada? Porque Jesus falou que tem que crer para ser batizada. Como que ela vai ter vontade própria? Então não adianta batizar uma criança. Chega-se a essa conclusão, que não é necessário batizar uma criança. O batismo ele vai ser realizado numa idade em que a pessoa já tenha uma noção do que ela quer para a sua vida, né? Porque não pode ser uma criança de 4 anos de idade, 5 anos de idade, eu quero me batizar, 5 anos de idade. Não, está muito cedo ainda, ela não tem ainda plena noção do que ela quer. Então é preciso esperar um pouco mais, né? A Igreja Assembleia de Deus, ela tem o hábito, tem o cuidado de, a partir dos 12 ou 13 anos, já começar, dependendo do bom testemunho e tudo mais, já começar a abrir um espaço para, no caso já está na adolescência, né? 12 anos já começa a ser adolescente, a pessoa adolescente já tomar decisão, já dá liberdade já, 12, 13 anos, já começa. Meu irmão, acho que foram os meus 2 irmãos, eles se batizaram com 12 anos de idade, mas eles não permaneceram. Aí depois eles voltaram, eles saíram, ficaram um tempo no mundo, e depois eles voltaram. Hoje os 2 estão firmes na igreja, meus 2 irmãos, mas eles se batizaram bem novo. Aí às vezes você dá essa liberdade de batizar com 12, 13 anos, mas às vezes não sabe muito bem o que a pessoa quer ainda. É por isso que é importante ter esse discipulado, para a gente já conversar sobre isso, né? E enquanto eu estou falando isso, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do que eu estou falando, ou lembrar de alguma questão que em casa vocês pensam, quando chegar lá eu vou perguntar. Vocês têm liberdade, tá? Vocês podem me interromper tranquilamente, eu não ligo não, né?
Aí a igreja, ela é esse ajuntamento de pessoas que tomaram a decisão de servir a Jesus. E na igreja existem duas coisas. Aliás, deixa eu, antes de chegar lá, a igreja, ela tem alguns objetivos. Para que existe a igreja? Para que serve a igreja? Aí, primeiro objetivo, esse ajuntamento de pessoas é necessário, e não você está na sua casa, eu sou um crente, vou ficar na minha casa aqui sozinho, não preciso fazer parte de nenhuma igreja, vou ficar aqui na minha casa. Isso não é fazer parte de igreja, isso não é ser cristão. Ser cristão é você fazer parte da igreja e você estar ali junto, em comunhão. E por que a gente tem que... Qual é o objetivo da gente estar junto em comunhão? O primeiro objetivo que está aqui é evangelizar o mundo. A principal atividade dos crentes é levar a salvação para os não crentes. Cristo, depois de completar a sua missão na terra, declarou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E em seguida estabeleceu uma missão aos seus seguidores. Qual é a missão? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então essa é a missão. O objetivo da igreja é expandir a mensagem de Jesus. Jesus ficou aqui na terra pregando a mensagem da salvação por 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio, ele separou 12 discípulos, e esses discípulos eles ficaram aprendendo com Jesus o que era a mensagem do Evangelho. Após esses 3 anos e meio, Jesus morreu, ressuscitou, Jesus deu ordem para esses discípulos: olha, agora vocês vão ao mundo e preguem a mensagem que vocês aprenderam comigo. E essa mensagem ela foi se expandindo, chegou no Brasil, a mensagem, mais especialmente o pentecostalismo, chegou aqui no Brasil em 1910, 1911 a Assembleia de Deus ela se firmou ou foi fundada aqui no Brasil, Assembleia de Deus, 1911, e foi expandindo, chegou aqui o Espírito Santo na Serra e vocês estão aqui. Vocês estão tudo aqui porque essa mensagem que começou lá atrás com os apóstolos foi crescendo e chegou até nós. Demorou muito tempo, né? Porque 2000 anos até chegar aqui. Já mais de 2000 anos, né? E a mensagem do Evangelho ela é levada pela igreja. Nós temos essa missão. A pessoa não vai aprender sobre a salvação se o cristão não estiver no meio, levando essa mensagem. É responsabilidade de cada um de nós, cada vez mais expandir essa mensagem, levar a mais pessoas, conhecidos e não conhecidos, pessoas parentes e não parentes, a gente sempre levar essa mensagem do Evangelho para outras pessoas mais. Essa é a missão de cada um de nós que somos ou fazemos parte da igreja. Outro objetivo da igreja, ela também é a igreja aqui no sentido mais físico, é um local onde o crente deve cultuar a Deus. A igreja aqui é no sentido, estou falando aqui no sentido físico, porque não adianta você dizer que é igreja e cada um ficar na sua casa. Não, tem que ter um local onde você vai se reunir. Em algum momento a gente tem que se reunir. Esse momento de pandemia qual nós vivemos, mais precisamente no início, foi muito difícil, porque principalmente para uma pessoa como eu, que sempre gostei de igreja, eu fui criado na igreja e eu gostei de estar na igreja o tempo inteiro e tal, e ficar em casa nesse tempo foi muito difícil para mim. Era bom quando chegava o momento do dia de Santa Ceia, que aí vinha para a igreja, aí era bom demais, que era o momento que a gente se reunia. E a igreja, ela tem que se reunir, nós temos que nos reunir, nós não podemos ficar em casa, só a igreja, não fica em casa, não, tem que estar junto, isso é a igreja. Por mais que a gente às vezes corra riscos, mas a gente tem que fazer um esforço para poder estar junto, isso é igreja. No momento de reunião, isso é igreja. Outra coisa também, igreja é um lugar para o crente praticar a mordomia cristã. Esse termo parece muito assim estranho, mordomia cristã. O que é isso? Mordomia cristã, na verdade, é tudo aquilo que faz parte da responsabilidade do crente. O crente tem a responsabilidade de orar uns pelos outros. Então a igreja é o local onde você vai fazer isso, você vai orar. É na igreja que você vai ficar sabendo que fulano de tal está passando por uma crise muito grande e eu preciso orar por ele. Então é na igreja que você vai fazer isso. Não é ficando em casa, eu sou igreja, eu vou ficar aqui na minha casa, você não sabe o que está acontecendo com outro irmão, aí você não está na igreja, você não fica sabendo e você não pratica o amor. É na igreja que você
vê, por exemplo, o irmão que está precisando de alguma coisa e você pensa assim, vou abençoar esse irmão. É ali na igreja que você vai praticar a mordomia cristã. Isso é mordomia cristã. É algo que você tem por obrigação administrar. Deus dá a você determinados bens, ou dons, ou presentes, ou habilidades, e você vai usar essas habilidades, ou esses presentes que Deus te deu, ou esses talentos, usando uma palavra bíblica, usar esses talentos para abençoar outras pessoas. É na igreja que a gente consegue fazer isso. Você em casa, como um crente em casa, você não vai conseguir fazer isso. Você tem que estar na igreja, você ficar sabendo, olhar a pessoa e pensar, eu vou ajudar essa pessoa. Você tem que estar reunido. Sozinho você não consegue fazer isso. Outra coisa também, a igreja é um lugar para o ensino da disciplina e norma de conduta cristã. Ao fazer parte de uma igreja local, o novo crente disciplina-se e aprende a norma bíblica de conduta. Existe um padrão devido exposto na Bíblia e todos os crentes devem se esforçar para vivê-lo. Significa afastar-se da ignorância, preservar-se da corrupção e ter todas as esferas da sua vida e atividades regulamentadas, dirigidas por Deus. Esse parágrafo aqui eu achei muito bonito. O que significa isso tudo? Significa afastar-se da ignorância. Como é que você se afasta da ignorância? Como é que a gente se afasta da ignorância? Ignorância aqui não é ser bruta, não, pessoa, ser grosseira, não. Ignorância é desconhecer. A pessoa é ignorante, porque ela não conhece determinado assunto. A pessoa é ignorante sobre aquele assunto. Por exemplo, eu sou ignorante sobre culinária. Eu negócio de cozinha. E eu me sinto muito enrolado no negócio de cozinha. Cozinha é complicado. Eu lavo a louça. Eu ajudo minha esposa lavando a louça. Agora, faz lá um estrogonofe, não sei fazer não. Se eu começar a fazer, dá uma confusão, cai no chão. Cozinha não é comigo não. Mas se for lavar a louça, eu vou lá e lavo. Não que eu gosto de lavar a louça, mas a gente precisa, né? Para poder ajudar, faz parte. A gente vai lá e faz isso. Porque a casa, a família não é só uma pessoa, uma casa que vai estar trabalhando. Tem que ter alguém para estar ali auxiliando. Assim que tem que ser, né? O casamento é assim que funciona. E aí, eu sou ignorante quanto à cozinha. Esse assunto de culinária. Sabe fazer um pudim? Não sei fazer pudim. Eu não sei fazer nada disso. Aí a pessoa começa a falar para mim, pudim é fácil, você faz assim, você pega isso, pega aquilo outro. Aí eu vou ouvindo, é assim. Aí, 30 segundos depois, eu já esqueci tudo. Eu não consigo absorver isso. Isso parece que é um negócio que na minha mente eu não acho tão importante fixar. Então eu sou ignorante a respeito disso. Aí como é que eu fujo da ignorância? Porque está falando que nós temos que nos afastar da ignorância. Está buscando conhecimento. A Bíblia fala que, está lá em Oséias isso, o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Ou seja, por causa da ignorância, nós sofremos, nós padecemos por causa da ignorância. Todo cristão, ele tem a obrigação de fugir da ignorância. Você que vai se batizar, você tem que pensar sempre isso. Eu não posso ficar sem entender ou sem ter sequer o conhecimento básico a respeito desse assunto. Eu tenho a obrigação de buscar mais a Deus, conhecer mais a Deus, conhecer mais a sua palavra. Isso é uma obrigação minha. Isso faz parte da minha vida cristã. O cristão que ele abandona isso, ou ele negligencia isso, essa responsabilidade, ele vai ser cobrado por Deus. Porque a pessoa ela teve a oportunidade de buscar o conhecimento, mas ela não quis. Então ela vai ser cobrada por Deus a respeito disso. Tá? Então nós temos que nos afastar da ignorância. Outra coisa, nós temos que nos preservar da corrupção. Corrupção aqui não é só o dinheiro que chega fácil, não. Corrupção é de se corromper em vários sentidos. Nós temos que nos preservar disso. Às vezes aquela situação de um jeitinho brasileiro, que o negócio é mais fácil fazer por aqui, para você chegar naquele objetivo lá, então você vai pagar esse atalho aqui, você vai deixar um monte de gente para trás, você vai furar a fila, mas você vai se dar bem. Isso é o que? Isso é você se corromper.
Nós cristãos, nós temos que fugir da corrupção. Nós somos tentados todos os dias a ceder, nós somos tentados a ceder da nossa posição de cristão para uma posição mundana. Todos os dias nós temos ataques que são feitos a cada um de nós, para nós cedermos um pouco, cometemos pecadinhos, né? Vamos dizer assim, pecadinhos entre aspas. Mas isso não tem problema não, pode fazer isso não faz mal não. Você podia fazer assim, que não é nenhum problema não, isso não é pecado não. Então tudo isso é corrupção. Você vai se corrompendo. Quando você você cede a essas pequenas tentações, você está se corrompendo. E nós como igreja, nós temos que ter o cuidado de fugir desses pequenos pecados, ou aparentemente pequenos pecados. Nós temos que fugir disso. Porque essas coisinhas, elas podem nos impedir de ouvir a voz de Deus, podem nos impedir de ter as nossas orações chegando até o céu. Então é importante nós ficarmos atentos a isso. Preservar da corrupção e também ter todas as esferas da vida e atividades regulamentadas, dirigidas por Deus. Todas as áreas da nossa vida, nós precisamos ter ela dirigida por Deus. A gente não pode separar parte da nossa vida e dizer assim, não, isso aqui Deus não precisa entrar no meio disso não, isso aqui eu resolvo. Eu não preciso orar, pedir a Deus para falar comigo a respeito disso, isso aqui eu resolvo sozinho. Não, nós temos que estar sempre atentos a colocar Deus em todas as áreas da nossa vida. Deus ser o centro da nossa vida, de tal forma que pequenos detalhes da nossa vida, Deus pode nos dar assim, um auxílio, que a gente pensa às vezes que é coisa boba, mas aquilo pode trazer um resultado muito grande na nossa vida. Vou dar um exemplo de algo que aconteceu, foi anteontem, aconteceu lá em casa. Minha esposa tinha comprado um chip da Vivo, que ela ia usar num outro aparelho, inclusive nesse aparelho aqui. Ela usa para a escola, né? Ela é professora, e agora com esse negócio de home office e tal, teletrabalho, ela está tendo que ir da casa dela, aí conversar, interagir com os alunos. Aí ela preferiu comprar um outro chip para colocar no aparelho, não usar o dela, né? Não usar o dela mesmo, o chip dela. Aí ela comprou, eu estava junto com ela, nós compramos o chip e acho que foi 2 dias depois que nós fomos colocar o chip no celular. Só que quando nós fomos procurar o chip, não estava no lugar onde nós pensávamos estar. A pessoa que estava lá na bolsa dela e não estava encontrando. Não encontrava de jeito nenhum. Aí tinha uma sacola que a gente trouxe nas compras que a gente fez. A gente pensou que estava no meio daquela sacola. A gente procurou, não estava na sacola. Ela procurou, depois eu procurei, não estava naquela sacola, eu fui procurando. Aí teve um momento aí que eu lembrei, assim, parece que é coisa boba, né? Mas é muito importante a gente ter essa facilidade de falar com Deus, ou não ter vergonha de falar com Deus, até com coisas simples na nossa vida. Na hora eu pensei assim, Deus, você podia me mostrar onde é que está esse chip? Ela precisa tanto disso. Não custa nada me dizer onde é que está esse chip. Aí novamente eu fui naquela sacola e estava lá. O chip estava lá dentro daquela sacola. Ela olhou tudo, eu olhei tudo e não encontramos. Aí depois que aconteceu essa oração, não sei o que aconteceu, mas estava lá. O chip estava lá dentro da sacola, direitinho na embalagem, certinho. Tinha outras coisas mais na sacola, né? E aí a gente procurou e não achava. Aí depois daquela oração, uma simples oração, né? Aí estava lá, Deus respondeu. Agora você imagina, uma coisa tão simples, tão banal, que é um chip, você gasta R$10 para comprar, e se fosse o caso de ter perdido mesmo, ia gastar R$10 para comprar outro, fazer o quê? Uma coisa tão simples como essa. Deus está atento, Ele responde a nossa oração. Imagina para as coisas mais difíceis da nossa vida, que Ele sabe muito bem como que quais são as nossas emoções, Ele entende muito bem o que nós passamos diariamente. Você acha que Jesus não vai ouvir a nossa oração? Então,
essa liberdade que você tem de falar com Deus, ela é conseguida, você consegue essa liberdade de falar com Deus, é dessa forma, seguindo esse cronograma aqui que eu falei, afastando da ignorância, ou seja, buscando conhecer mais a Deus, você preservando a sua vida da corrupção, pequenos pecados assim que você fala assim, isso aqui não tem problema, isso aqui não tem nada a ver não. Então se você fala assim, não, mesmo que aparentemente não tenha nada a ver, eu não vou fazer isso. Eu quero evitar essas coisas. Então Deus ele vai olhar com muito carinho essa sua atitude. Lá na frente, quando você precisar de algo, você vai falar com Deus, parece que é uma coisa simples, você vai falar com Deus, Ele vai te dar aquela bênção. Ou pode ser algo assim grandioso também, Ele vai te dar essa bênção. Por quê? Porque você teve o cuidado de se manter separado das coisas que podem te contaminar. Então Deus ele te honra por causa disso. Interessante esse negócio. Eu vou falar aqui também sobre chamar as ordenanças. Nós usamos o termo ordenanças. As igrejas evangélicas usam o termo ordenanças, né? Mas tem um outro termo que é usado nas igrejas católicas, que não usa o termo ordenança. E a ordenança aqui, eu vou colocar aqui, são duas ordenanças que nós temos. Por que ordenança? Porque são duas práticas que são ordenadas por Jesus. Jesus ordenou que nós, como igreja, praticássemos isso, que é o batismo e a Santa Ceia. Essas são as duas ordenanças. Tem um termo que a Igreja Católica usa, não é ordenança, você lembra da casa? Qual é o termo que usa? Não é ordenança não estou lembrando agora o termo que é usado, mas eles têm, além da ordenança, além do batismo e da Santa Ceia, que lá eles chamam de Eucaristia, eles têm também um outro, tem também o celibato, que seria também uma outra ordenança, que eles chamam de outro termo, e tem mais, vai indo, né? Eu acho que são sete, enquanto na igreja evangélica, de modo geral, só temos duas. Vamos nos fixar o que nós temos, que é batismo e ceia do Senhor. Eu vou ler aqui, aí depois a gente vai comentar. Há duas cerimônias ordenadas, que essas ordenanças são cerimônias, né? Duas cerimônias ordenadas por Cristo para que os crentes a pratiquem. O batismo em água, cerimônia de ingresso do novo crente na igreja, que simboliza o início da sua vida espiritual, e a ceia do Senhor, significa a continuação desta vida espiritual. Por isso o crente deve participar dela, para manter sempre a comunhão com o Senhor. Primeiro é o batismo. Já que vocês vão se batizar, é bom a gente entender o que é o batismo. Vamos ler aqui, depois a gente vai comentar. Através do batismo em água, você dá um testemunho público da sua identificação com Cristo. A nova vida, iniciada a partir da conversão, é o sinal exterior, o qual mostra que você morreu para o mundo e nasceu para Deus. Cada um de nós repete, de modo espiritual, o que aconteceu com Cristo. Ele morreu e ressuscitou. Assim, pelo batismo, você prova que é vitorioso. Os evangélicos não batizam crianças, porque elas não têm do que se arrepender e não podem exercer a fé. Quando vocês tomam a decisão de se batizar, na verdade vocês estão pensando, vamos fazer aqui uma analogia com o casamento. Casamento, vamos fazer uma analogia da seguinte forma: um homem e uma mulher decidem morar juntos, os dois vão morar juntos, cara e tal, morar juntos, ter a sua vida a dois. Não se casam, eles ficam lá, quando a sua vida é a dois. Num determinado momento, eles falam assim: melhor nós nos casar, vamos mudar no cartório, nós mudarmos a nossa certidão de nascimento por uma certidão de casamento, vamos fazer essa mudança. E para isso, nós vamos chamar pessoas que vão ser testemunhas desse momento, que são os padrinhos. E não somente isso, nós vamos convidar outras pessoas mais para poder estar presente nesse dia em que nós
celebrarmos essa nossa transformação da qual nós antes ficávamos com a certidão de nascimento, agora nós vamos ficar com a certidão de casamento. Uma transformação tal que, a partir de agora, nós vamos oficializar a nossa união. Então, o casamento, ele vai ser o quê? Vai ser um momento em que as pessoas, o casal, eles vão estar diante de várias pessoas, tendo testemunhas presentes. Eles vão estar testemunhando que a partir de agora eles vão ter uma vida a dois de uma forma assim muito mais séria, oficial, de tal forma que até possivelmente até o nome vai ser mudado. Inclusive, para quem não sabe, hoje antes as mulheres mudavam o sobrenome. Muitas ainda continuam fazendo isso. Não é obrigatório hoje mais. Tem muitos casamentos que são feitos que a mulher não pega o sobrenome do marido. Isso hoje é possível. Antigamente era obrigado, as mulheres tinham que pegar o sobrenome do marido. Mas hoje já se tem essa flexibilidade. Se a mulher casar e não quiser pegar o sobrenome do marido, ela pode. E mais, hoje existe uma outra flexibilidade maior ainda, que o homem pode pegar o sobrenome da mulher. Pode pegar isso também. É muito estranho para nós, mas acontece. Hoje se tem essa liberdade. A mulher, ela passar o sobrenome dela para o marido. Negócio meio estranho isso, né? Meio fora da nossa cultura, mas alguns praticam isso, existe essa liberdade. Então, o casamento é esse momento solene em que esse casal decide oficializar aquela união. Vamos fazer uma analogia com o batismo. Você pode ficar a vida inteira na igreja, aqui, vindo nos cultos e tal, fazendo parte dos cultos normalmente, até se for determinado caso, você pode até cantar em determinado conjunto novo convertido. Você vai ficar a vida inteira no conjunto novo convertido. É um negócio meio estranho, mas pode, né? É melhor ficar o tempo da tua vida inteira no grupo novo convertido do que ir lá para o mundo. Você não quer se batizar, vai ficar no grupo novo convertido a vida inteira. Vai ficar ali, é melhor do que ir para o mundo. Bom, fica aqui. A igreja não vai falar, não, você já tem muito tempo que está no grupo novo convertido. Você não quer decidir, não? Então vai para a rua. Quero você que não. Não vai fazer isso, né? Então, a pessoa pode decidir, eu vou ficar no novo convertido aqui na casa do novo convertido. E vai ficar assim. Só que chega um momento. Você ficou quanto tempo no novo convertido? Nossa, tanto tempo. Tanto tempo, né? Aqui, mas eu tive muita vontade de batizar, tá? É? Mas tu tem a hora certa. Fala nisso, você, a esposa, também está para se batizar? Só Jesus revela. Ele ainda está aí indeciso? Ele é só com cerveja ainda. Ainda não conseguiu se libertar totalmente. Não. Mas deixa ele Mas ele trabalhar. fala que vai vir, tá? Não adianta ir agora, depois eu ficar fraquejar. Não, melhor não ir agora. Não, tudo bem. Mas aí o pastor chamou a gente o ano passado, né? Aí eu falei com o pastor que eu queria, só que eu queria esperar até esse ano, para ver se ele ia coisar. Aí ele foi e falou bem assim, não dá viagem, eu não vou esperar mais não. Isso. Tchau. Aí eu vim. Apesar de ser bom, mas é uma decisão Eu pessoal. queria Seria junto, bom. né? Queria que a gente fosse Seria junto. bom se fosse junto, mas é uma decisão pessoal. Essa de se batizar, né? Se por acaso um dos dois não quiser se batizar, você não pode ficar não me batizei porque meu marido não quer se batizar, ou o contrário, o marido fala, minha esposa não quer se batizar, então também me batizei. Não é assim. É uma decisão pessoal. O pastor até falou com ele para ele fazer igual ela aqui, né? Sim. E depois ele falava se ele queria ou não, mas ele nem quis dar nem o primeiro passo, né? Tudo bem, deixa Jesus trabalhar. Uma coisa eu digo, o grande problema dele, para ele tem dificuldade de se libertar da bebida, da cervejinha, de vez em quando ele bebe. Até que ele não tem vício, Sim. sim, Mas é de vez em quando. Mas ele fala, às vezes ele chama pra mim, às vezes eu estou desanimada, ele vamos viver hoje no culto, ele gosta de vir no domingo, principalmente culto de missões, ele não gosta de beber não. Então, Ele tem um lado que pelo menos ele gosta de vir, Não, tá nem bom. me impede de vir também não. deixa Jesus trabalhar. Já tá bem adiantado. No seu caso, como é que é? Meu Mari? marido crescido na igreja, Ah, é mais crente que eu se acho. batizou ele de
batismo. Só que ele não vai batizar, dizer assim que não quer agora não. Assim, porque ele tem vontade, na verdade, do pai dele batizar ele. O pai dele pastor também. E é da Assembleia de Deus também. Tá? Aí ele tem dessa vontade. Mas ele já falou com o pai dele? Sim, já falou com o pai dele. E o pai dele está esperando o quê? Foi o João que falou com o pai dele. O pai dele está esperando? Não. Aí o pai dele, mas o pai dele mora aqui, né? Aí ele vai vir no meu batismo. Sim. Aí pode ser que ele vá para batizar lá. Porque ele quer batizar lá, onde as irmãs dele foi, onde o pai dele batizou as irmãs dele. É uma família. Tá. Tradição. É. Tá bom. Mas como não está proibido isso na Bíblia, não tem nenhuma proibição quanto a isso, tudo bem. Sim. Mas é importante se batizar, porque a decisão do batismo é algo assim extraordinário. Você imagina a pessoa, voltando ao exemplo lá do casamento, a vida inteira está namorando e um dos dois está querendo firmar uma aliança mais séria, casar mesmo. Aí o outro fala, não vou casar não, eu quero continuar assim, eu não vou casar não, vamos continuar junto, não precisa, morando junto tá bom. Eu quero casar, eu quero casar com você. Inclusive, eu conheço um casal e ela é doida para batizar. Doida para participar das coisas da igreja. Sim. Ela vem aqui na igreja, ela é doida para participar das coisas. Quando ela me vê assim, ou quando ela vê minha cunhada, quando ela vê alguém assim cantando, ela fala assim, nossa, que vontade de estar lá, que ela tem temor assim. Ela é mais crente que muitos crentes que eu conheço. Ela é jejum, ela ora, ela não tem preguiça, vamos orar, vamos. E o marido dela já não é assim. Aí dia desse nós falamos assim, não, vamos casar vocês. Aí ele, não casar não, não chega esse negócio de casar não. Aí eu, não sei, né? Não sei se eu entrei na vida dele, não tô nem aí também. Sei que eu virei pra ela e falei, olha, eu acho que você tem que decidir sua vida, porque se Jesus soltar hoje, você não sobe não, meu filho, você vai ficar, tem que pensar na sua vida espiritual. Eu sei que tem que pensar, mas nós vamos casar. E toda vez que eles vão casar, assim, ela fala, vamos casar, não posso falar para casar. Ele, vamos casar mês que vem, aí vamos casar no outro mês, aí vamos casar no outro mês, porque não tem dinheiro. Mas se dinheiro, questão de dinheiro, a gente resolve. Aí se a o problema gente, foi esse. Não, dinheiro todo mundo aí, cacete, não. Aí eles inventam tanta coisa. E aí ela vem, você tá no banco, Agora você imagina essa situação. Uma quer e outra não quer. Com relação à nossa vida espiritual, é algo parecido que acontece. Você está na igreja e Jesus está querendo que você tome uma decisão diante de todos, de que você é mesmo dele, que você ele quer que você tome a decisão de expor para todos que ele é o Senhor da sua vida. Ele fica ansiosamente esperando esse momento, e esse momento é o batismo. Aí a pessoa fala, não vou me batizar não. Aí do outro lado Jesus está, poxa, mas eu queria tanto que você fizesse isso, para mostrar para todos que você me ama de verdade, porque o batismo é isso, é uma confissão diante de todos que você ama a Jesus. Você quer confessar diante de todo mundo que você ama a Jesus e você quer assumir um compromisso sério com Ele, e você não quer ficar enrolando, assim, deixando para depois, tratando como uma pessoa qualquer. Então você quer assumir um compromisso mais sério com Jesus e com a igreja, então você vai se batizar. Essa é a ideia. Quando você decide se batizar, é como se você falasse, não, agora eu quero diante de todos mostrar que eu faço parte da igreja, que eu sou de Jesus. Sem falar uma outra implicação também que eu vou dizer. Pode falar. Irmão, eu não sei se tem na Bíblia, né, dizendo, mas eu já escutei vários gente falando que a gente é noiva, né? Sim. Tem muito, o senhor está falando aí, eu estou aqui, é verdade. Porque, Fazendo. né, o noivo está esperando o noivo adornado. Né? É isso aí. A Bíblia fala sobre isso mesmo, que Jesus, ele é o noivo aguardando a noiva adornada, né? É como se fosse isso. A igreja, de modo geral, ela é tida na Bíblia como uma noiva, que ela vai um dia se encontrar com o noivo, que é Jesus. Isso não é arrebatamento, nós vamos encontrar com Jesus. Ele ansiosa, vamos dizer assim, ansiosamente, não no sentido da nossa ansiedade. Nós somos ansiosos e até passamos mal com isso. Jesus não passa mal, não está ansioso não. Ele espera assim o momento do arrebatamento com tanto zelo, né? Tanto zelo que
lá em Apocalipse, você tem um versículo que fala assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Ora, vem, Senhor Jesus. Existe um anseio muito grande que Jesus venha logo para poder buscar a igreja. O Espírito e a noiva, ou seja, o Espírito Santo e a igreja estão ansiosamente querendo que Jesus venha logo buscar a igreja. Então existe esse desejo constante de Jesus estar junto com a noiva. Então, quando você toma a decisão de se batizar, você na verdade está assumindo, ou você está querendo mostrar, confessar diante de todo mundo que você é de Jesus, que você é uma nova criatura, que você, a partir de agora, você não faz parte mais do mundo. Nós, assembleanos, nós praticamos o chamado batismo por imersão. Por que imersão? Você vai imergir, você vai mergulhar. E nós temos a prática de mergulhar completamente a pessoa e depois levanta. Né? Mergulha e depois levanta, dando o seguinte significado: quando se mergulha é como se a pessoa estivesse morrendo para o mundo, e quando se levanta das águas é como se estivesse ressuscitando para Cristo. A pessoa está ressuscitando para uma nova vida, confessando diante de todos que agora você é uma nova criatura. Essa é a ideia do batismo. Nós agimos dessa forma. Existem igrejas, como por exemplo a igreja presbiteriana, ela utiliza uma forma diferente de batismo, que é o batismo por emersão, vai emergir, vai jogar a água somente na testa da pessoa, só na cabeça e tal, e acham que aquilo é suficiente. Eles têm uma outra interpretação, ou tem um motivo pelo qual eles fazem isso. Eles têm lá um embasamento bíblico para dizer isso. Eles não estão em pecado por fazer dessa forma. É importante que vocês saibam isso, tá? As igrejas, por exemplo, presbiterianas, que não fazem o mesmo tipo de batismo que nós fazemos, que é por imersão, eles não estão pecando por fazer daquele jeito, tá? O grande problema é quando a igreja católica pratica o batismo de crianças, porque a ideia do batismo de criança deles não é a mesma da nossa ideia de batizar. A ideia deles é porque a criança não vai para o limbo, por isso que é importante, é para limpar de pecados. Não é nada disso, a criança não vai ter condições de tomar decisão para se arrepender e tudo mais. Eles têm uma visão equivocada. A igreja presbiteriana, na forma de batizar, eles já fazem o batismo, pessoa adulta no caso, eles batizam por imersão, né, jogando a água na cabeça da pessoa, e nesse batismo eles têm a explicação deles lá, eles têm o porquê deles agirem dessa forma. Mas eles não estão errados, porque o importante naquele momento, nesse momento, é você simbolizar diante de todos que você está sendo uma nova criatura. Você confessar diante de todos que a partir de agora você não é a mesma pessoa. Você está se firmando uma nova aliança com Deus. Ou diante de todos você está demonstrando que você tem um Senhor para a sua vida, que você não faz parte desse mundo, você não vai ter as mesmas práticas do mundo. Então isso tudo você vai demonstrar na hora do batismo. Existem casos, estou falando aqui de batismo nas águas, mas a igreja chamada grupo de igrejas pentecostais, creem também no batismo com o Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo. Isso é um sentido assim, mais espiritual, não tem a ver nada com água, nada a ver com isso não. O chamado batismo no Espírito Santo, ou batismo com o Espírito Santo, é o que Jesus prometeu que viria para a igreja. É como se fosse um presente que Deus tem para cada um de nós. Se você não é batizado com o Espírito Santo, você não está em pecado e você não é menos crente do que o outro que é batizado não, tá? É importante a gente entender isso, porque às vezes tem situações que a pessoa pensa assim: tanto tempo que eu peço a Jesus para me batizar com o Espírito Santo, eu nunca sou batizado. Aí a pessoa se sente inferior porque o outro é batizado, ou porque a pessoa aceitou Jesus agora, já foi batizada com o Espírito Santo. Não, a pessoa que não é batizada com o Espírito Santo, ela não é menor ou menos crente do que a outra, não. É simplesmente porque talvez, ou ela não recebeu o batismo com o Espírito Santo, talvez porque ela não buscou muito ainda, ela está apenas superficialmente pedindo a Jesus que batize, ou talvez porque existe um momento certo em que Jesus vai fazer isso, batizá-la com o Espírito Santo, e talvez quando ela menos esperar, ela vai ser batizada. Então tem essas duas situações. Sim. Eu não entendo isso, é uma dúvida que eu tenho.
qual é o batismo do Espírito Santo? O batismo do Espírito Santo é o que a Bíblia chama de um revestimento de poder. O revestimento de poder, segundo nós pentecostais, nós cremos, o batismo do Espírito Santo, ele é caracterizado por uma expressão principal, que é o falar em língua estranha. Falar uma língua em que não é humana. Isso, a pessoa, quando ela faz isso, quando ela começa, no momento ali que ela está orando, ela sente algo sobrenatural e Jesus, é como se o sentido de batismo do Espírito Santo é como se Jesus pegasse essa pessoa e batizasse ou imergisse ou mergulhasse essa pessoa nas águas do Espírito Santo. E quando ela é mergulhada, o que acontece quando você é mergulhado e fica lá no fundo da água? Você começa a ficar desesperado e começa a gritar, tentar, de alguma forma você balança seus braços, quando você não sabe nadar, no meu caso, jogar na água, desesperado ali, pulando na água ali, a água não tem cabelo, perdido, não sei nem o que fazer. Aí, essa analogia que eu estou fazendo é para a gente ter ideia do que acontece quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Jesus pega essa pessoa no sentido espiritual e ela é mergulhada no Espírito Santo. Nesse momento, ela recebe um revestimento de poder de Deus, ao ponto de ela ter uma sintonia tão grande com as coisas espirituais, que ela começa a falar numa língua que ela é típica dos anjos, língua dos anjos, uma língua espiritual, que a gente chama de línguas estranhas. A partir desse momento que a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela passa a ter uma sensibilidade muito maior das coisas de Deus, e ela se sente muito mais fortalecida para enfrentar os desafios que ela tem que enfrentar na sua vida cristã. Existem casos de pessoas que elas aceitam a Jesus, no momento que está aceitando Jesus, eles são batizadas com o Espírito Santo. São casos raros, mas isso acontece. E às vezes tem pessoa que está na igreja, está anos e anos pedindo a Jesus para ser batizada, e ela não consegue ser batizada. E por que acontece isso? Uma pessoa que aceitou Jesus, no momento que aceita Jesus, ela vai batizar com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Então aquela pessoa que está chegando agora, ela aceitou Jesus, ela tem muitos desafios a enfrentar, aprove a Deus, Deus decidiu que era necessário que essa pessoa fosse batizada com o Espírito Santo, porque se não fosse esse revestimento de poder, ela não ia ter força para enfrentar o que ela tem para enfrentar na sua vida cristã. Então ela já é revestida de poder ali naquela hora. Enquanto que às vezes pessoas que estão na igreja há anos e anos, pedindo a Jesus para ser batizado, e por algum motivo ainda não são batizadas, certamente é porque, talvez seja porque Jesus olha para ela e fala assim: você não precisa desse revestimento. Você pode manter a sua comunhão comigo, mesmo sem ter esse revestimento. E talvez também seja porque Jesus conhece os nossos corações. Pode ser também o porquê de Deus não batizar a pessoa com o Espírito Santo, o cristão que está pedindo, pode ser porque Deus conhece o nosso coração. E Ele sabe que se por acaso essa pessoa receber esse dom especial, pode ser que ela venha se ensoberbecer. Então, Deus a mantém naquela situação, porque enquanto ela está daquele jeito, ela vai estar sempre submissa a Deus. Não tem aquela situação de que a pessoa ela é crente na igreja e tal, está sempre nos cultos, ela recebe uma bênção tão grande que ela desaparece da igreja. Tem esse negócio, recebeu uma porta de emprego que ela está ganhando muito dinheiro, ela não vem mais para a igreja, ela era crente assídua, estava todos os cultos, aí agora o trabalho dela está ganhando tanto dinheiro e não está mais na igreja. Ou seja, uma bênção, recebeu essa bênção, mas na verdade não está fazendo bem para ela. Então pode ser que a causa da pessoa não receber o batismo seja por isso. Mas o batismo com o Espírito Santo é basicamente isso, é um revestimento de poder. Deus dá um revestimento de poder àquela pessoa para ela enfrentar determinados desafios. Esse momento, o dia do batismo com o Espírito Santo, ele é muito marcante para a pessoa que passa por essa experiência. É algo assim sobrenatural. A pessoa, ela, quando passa por aquela experiência, é como se ela, depois daquele momento ali, é como se ela estivesse pisando em nuvens. Ela fica muito mais sensível a determinadas coisas, ela consegue ter assim, sensibilidade a pequenos detalhes que às vezes
armadilhas que o diabo ele prepara, ele de longe já consegue perceber. Nesse meio tempo, Deus pode dar também determinados dons espirituais a essa pessoa, e esses dons, ela só vai receber esses dons porque ela já está num revestimento de poder, está revestida de poder, então ela já tem condições suficientes para receber esse dom, como por exemplo o dom do discernimento de espírito. Então essa pessoa que foi batizada com o Espírito Santo recebe o dom do discernimento de espírito, a tal ponto que quando ela vê determinada pessoa chegando na igreja, ela já vai conseguir identificar que essa pessoa, ela está ali, parece que está crente, normal, mas na verdade aquela pessoa está ele consegue. Então, Débora falou isso com o Tiago, tem dom de discernimento. Pois é. E ele nem sabe o que tem. Pois é. Aí o que acontece? A pessoa ela consegue ter essa sensibilidade muito maior. Se você não é batizado com o Espírito Santo, como eu falei, você não se sinta menor do que aquele outro que é batizado com o Espírito Santo. Porque não é o batismo com o Espírito Santo que vai te garantir a salvação. Pode existir pessoas que um dia elas tomaram a decisão de aceitar Jesus, se batizaram nas águas, depois se batizaram com o Espírito Santo e depois elas se afastaram do Evangelho e foram para o mundo. Estão em pecado, daqui a pouco ela morre. Será que vai para o céu? Não vai. É totalmente envolvida com o pecado. Apesar de ela ter sido batizada com o Espírito Santo, depois ela se afastou, ela perdeu aquilo. Ela não é mais, não faz parte mais da igreja. Então não adiantou, não é o batismo com o Espírito Santo que vai te garantir ser salvo. Mas depois a gente vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo, tem uma lição só sobre isso. Tá? A gente vai ter uma lição só sobre isso, tem só uma pincelada. Sobre o batismo nas águas, essa é a ideia, tá? Você vai ter um momento em que você vai confessar diante de todos que você quer fazer parte da igreja. Então isso é o batismo. Se você fala assim, eu não quero me batizar não, eu quero ficar aqui no meu canto, não vou me batizar não. É como se você dissesse para a pessoa, né, seu parceiro, assim, seu namorado dissesse, não, eu não quero batizar, não quero me casar não com você. E a pessoa está querendo se casar. O casamento, a aceitação ao casamento é uma confissão de amor também, uma declaração de amor, uma demonstração de amor. Quando vocês tomam a decisão, ou tomaram a decisão de se batizarem, vocês estão declarando o seu amor a Jesus. Por isso que vocês querem se batizar. Eu amo tanto a Jesus que eu quero, diante de todos, demonstrar esse amor me batizando. O batismo ele vai ter esse significado também. Você vai demonstrar diante de todos que você ama a Jesus, seu amor a Jesus. É um ato de gratidão a Deus. Você vai lá e se batizar diante de todos, vendo que você, a partir de então, vai ser uma nova pessoa, vai ter novas atitudes. Você agora, faz parte da igreja de uma forma assim, muito mais plena. Uma aliança. É uma aliança, exatamente. Interessante sobre isso, falar sobre isso. A outra ordenança que nós temos é a ceia do Senhor. Alguns chamam de Santa Ceia do Senhor, outros chamam a Ceia do Senhor. Não está errado você falar só Ceia do Senhor, não está errado não. Se você falar, ter cuidado de falar, é a Santa Ceia, não é ceia não. Não tem problema, a Bíblia não tem a palavra Santa Ceia, tem ceia. Você tem, na Bíblia, o apóstolo Paulo fala sobre a ceia do Senhor, não fala sobre a Santa Ceia do Senhor. Mas nós falamos isso por costume, né? Vai ter o culto de Santa Ceia. Sem problema. Vou ler aqui e depois vou comentar. Na igreja que você frequenta, todo mês há o culto da ceia. Não foi ideia de um homem, mas foi instituída por Jesus, na véspera de sua crucificação, para os crentes relembrarem a sua morte através do pão e do vinho. O primeiro, no caso o pão, simboliza seu corpo, e o segundo, o vinho, simboliza o seu sangue. Não somente para relembrar sua morte vitoriosa, mas os crentes tomam a ceia para anunciar a Cristo até que Ele volte. A ceia do Senhor, ou a Santa Ceia, é um ato que nós praticamos como igreja para simbolizar, tem esses dois significados. Primeiro, para a gente lembrar do que Jesus passou. Quando você come o pão, se mastiga o pão, é como se você estivesse lembrando daquele sofrimento ao qual Jesus passou lá na cruz. As chicotadas, o peso da cruz, a zombaria, ele foi cuspido, ele foi esbofeteado. Então toda aquela dor, todo aquele sofrimento
é como se tivesse passado ou simbolizado no pão que você está comendo. Até a formação desse pão, para esse pão chegar ao ponto de já estar pronto o pão, essa massa ela teve que sofrer, passar por muitos processos. Assim também, Jesus ele passou por muitos processos. Ele sofreu, ele foi ferido, com o seu corpo ali machucado e ferido, sacrificando-se por nós, aquilo que nós deveríamos fazer, ele fez. Aí, isso simboliza o pão. Sim, você. Uma vez eu estava lá conversando com eles, né, a gente chegou nesse assunto. Eles falaram assim, que no momento que a gente está batizando, é um momento muito, que a gente sente muito a presença de Deus, entendeu? Ele falou que a gente chegou a falar assim, que ele foi batizado com a Espírito Santo e batismo nas águas. Benção. Isso aí também são casos assim, mais raros. Não tão raro quanto ser batizado no dia que aceita Jesus, mas é raro também acontecer. No dia que a pessoa é batizada nas águas, recebe batismo com o Espírito Santo. Interessante isso aí. Aí voltando a essa questão do pão, né? O pão ele simboliza isso. Você está mastigando o pão, é como se o corpo de Jesus, você estivesse sentindo o sacrifício do corpo de Jesus. E a ideia do vinho, na época de Jesus, foi vinho. Hoje nós usamos suco de uva. Mas por que nós não usamos vinho? Por quê? Porque o vinho, de modo geral, a gente lembra que vinho ele tem um teor alcoólico, tem álcool no meio. Por que a gente não pode tomar vinho? Nós cristãos não podemos tomar vinho. Simplesmente pelo seguinte: existe um perigo muito grande de qualquer um de nós experimentarmos uma bebida alcoólica e nós ficarmos submissos ou sujeitos a algum tipo de vício. Um tipo de vício. Tem aquela história que se um dia que você experimentar crack, você vai ficar viciado em crack. Se você experimentar tal droga, você vai ficar viciado. Então nem experimenta. Sim, você. Na igreja que eu era, que era batista, eles podiam tomar vinho. Sim. Na Santa Ceia. Sim. Na Santa Ceia. Uhum. Entendi. Por que nós não fazemos, não temos essa prática? Como eu falei, existe essa possibilidade de você, ao tomar um vinho, você ficar depois viciado no vinho. Então, para evitar isso, nem sequer nesse momento de tomar o cálice e colocar vinho, porque em algum momento pode ser que a pessoa ela ache interessante o vinho e dali em diante ela não consiga se controlar mais. Sim. Tem gente que fala que antigamente o vinho não era feito como agora também. Por isso que eles falam que a uva era tipo fermentada, aí precisa ter negócio, mas agora usa álcool. Existe essa linha também de interpretação. Eu não tenho muita certeza a respeito disso. Por quê? Porque às vezes você faz uma interpretação dessa, aqui. Às vezes você tem uma interpretação dessa que é somente para você ser conveniente, né? Às vezes é conveniente você puxar para um lado ou puxar para o outro. Aí, se eu sou da igreja que não aceita nenhum tipo de bebida alcoólica, eu vou dizer que na época não tinha bebida, não tinha vinho, o vinho não era alcoólico. Só que se você pensar bem, o apóstolo Paulo falou assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo falou o seguinte, falou para a igreja de Corinto, já dar a palavra a você, tá? Falou para a igreja de Corinto: olha, vocês têm que ter cautela quando vocês se reunirem para a ceia, porque uns estão bebendo, ficando até bêbado, tomando demais, e outros estão ficando sem nada, outros estão nem experimentando na hora da ceia. Uns bebem demais, até embebedos, e outros não tomam nada. Então vocês têm que organizar a ceia de vocês. Então, se embebeda é porque está tendo vinho que tem álcool. Aí dizer que na época não tinha álcool é meio complicado. E como é que vai resolver essa questão? Então, pode ser que em algum momento a gente resolva isso aí. De qualquer forma, para os dias de hoje, a gente tem essa tese de que a gente não vai colocar bebida alcoólica na hora da ceia, para evitar de se correr o risco de você beber uma bebida, aquele pouquinho de vinho. Interessante isso, eu vou comprar um para mim, vou beber mais um pouquinho, vai seguindo, daqui a pouco a pessoa está no mundo sem volta do vício. Você ia falar, Milena? Quem que levantou o dedo? É porque é uma coisa que é, Sim, assim, fora um pouco de questão, mas é uma coisa Pode falar. dúvida. O mundo, assim, vai ser de igreja, chama de
quebrado foi outras coisas. Porque a gente adora os louvores de todas as cantoras que usam, que se criqueta toda lá para fazer um show, e a gente que adora, a gente que canta os hinos dela, a gente não pode usar. Eu perguntei isso pra ela. Aí ela ficou me olhando com a minha cara assim, virou pra mim e falou assim, olha, às vezes o Espírito Santo vai te incomodar, mas não vai me incomodar. Às vezes a forma dele agir na sua vida não quer dizer que ele vai agir da mesma forma que ele agir na minha vida. Cada pessoa é diferente. Sim. Se isso te incomodar, é porque o Espírito Santo está falando. Sim. Se não te incomodar, você não tem que deixar de usar, porque você tem que seguir aquela doutrina ali. Você não tem que ser falsa, não. Você tem que chegar e falar assim, isso eu tenho esse costume e pronto, acabou. Aí eu cheguei no professor de falei, eu gosto muito de nada, eu gosto de usar. Ele falou assim, fica tranquilo, minha filha, o Espírito Santo está mas os brincos eu não consigo usar mais não, me incomoda. Um dia eu usei para trabalhar. Sim. E eu Não não consegui. consegui. Falando isso comigo também, a questão da roupa. Uhum. Porque antes de eu vir frequentar mais, que eu usava bastante roupa curta, short curto, decote. Não, Daí eu eu usava. Daí eu falei com ele que se me Eu pedia falei isso de também. batizar. Daí ele falou assim, não, isso daí não te pede de batismo não. E não vai ser eu, não vai ser ninguém da Isso igreja que mesmo. vai te proibir não. Ele falou isso comigo, isso aí vai ser o Espírito Santo. Vai. E pior que realmente. Agora eu ainda uso mais em casa, dentro de Sim. casa. Mas se for pra mim lá na esquina, aí eu fico com vergonha. Eu vi, Sim. é de mim. Aí as minhas próprias irmãs membros da família falam bem assim, nossa, eu não sirvo pra ser de uma igreja dessa que proíbe você de usar uma roupa, um batom. Não é a igreja que está Aí eu proibindo. falei assim, não, Mas a igreja Deus não. Mas eu falei, não é, pior que não é a igreja não. E até o pastor já falou isso comigo também, não é a igreja, tá sendo de mim. Eu não tô conseguindo mais olhar no espelho e sair daquele jeito. Eu ia com brinco pra igreja. Até a calça tá eu começando a me incomodar, mas eu ainda uso me calça. sentia assim, ai, eu tô pelada, eu tenho que botar um brinco. Aí, a última vez que eu coloquei pra botar um brinco pequenininho, pra me perder, olhei no espelho, mas só tava vendo só ele. Falei, nossa, Deus, me traz. Eu querendo colocar ele pra usar brinco, porque a igreja não batista. Aí eu queria comparar, né? Aí eu falei assim, gente, mas aqui, eu gosto. Aí, mas por que você não vai em outra igreja que não proíbe? Eu falei assim, gente, mas a igreja não me proíbe, eu gosto de ir lá, eu quero ir lá. A Letícia quer fazer também um comentário. Tipo assim, lá na minha família de lá, normalmente a gente usa, porque é tipo a gente ficar que a menina usa tipo uma argolinha. Sim. E eu gosto de usar, só que a minha mãe Você tem tira quantos de anos? mim 15. Aí minha mãe tira de mim e tal, não fala pra mim, não deixa eu usar. Eu, beleza. Só que aí a família de lá, que minha avó é missionária e tal, ela usa, porque é costume já. Aí a minha mãe sempre fala que. Minha mãe não, minha avó. Ela fala que, tipo assim, se você. Tipo, o ponto que é pecado é quando você olha no espelho que você tá sem, você se sente pelado. Aí você fica, não, preciso colocar um brinco. Mas a partir do momento que você, tipo, só colocar não é tanto, assim, entendeu? Pode ser dessa forma, pode até passar. Mas aí, deixa eu só fechar aqui, se eu só fechar só esse assunto, sobre essa questão de você usar uma coisa ou outra, existem alguns pontos na Bíblia que eles são inegociáveis. Na doutrina bíblica é inegociável. Você não pode, mas aí eu vou dar um jeitinho aqui para poder dar tudo certo e Deus vai me perdoar. Não adianta você querer fugir disso aqui não. O exemplo é a questão do batismo. A pessoa fala assim, não, mas eu não sou obrigado a me batizar e não tem nenhum lugar que vai exigir que eu me batize, eu vou ficar sem me batizar. Jesus mesmo falou, quem crê for batizado. Então isso é uma verdade que você não tem como negociar. É necessário se batizar para você ser salvo também. Mas e como é que fica o ladrão da cruz? Ele se batizou e foi salvo, aquele ladrão que foi salvo. Ali é uma circunstância diferente. Não tinha como, eu vou descer aqui da cruz agora, vou me batizar para depois ser salvo, volto para a cruz de novo. Não dá. Mas se você tem condições, então tem coisas que são inegociáveis na Bíblia. Já outras, que a Bíblia ela se cala e ela naturalmente não vão acontecendo. Vai depender da organização da igreja, as regras que foram colocadas para a organização da igreja. Determinadas igrejas que elas ainda continuam um ritmo de ter certa cautela com relação a joias e tudo mais, elas são mais moderadas
Mas aquelas que não são, elas não estão em pecado, porque a Bíblia não está falando sobre isso, que é pecado usar joias e tudo mais. Tá? Aí o que acontece? Tem coisas que são inegociáveis, você não pode negociar na Bíblia, mas outras que elas podem ir de acordo com a situação, o contexto. Tá? Isso tudo tem que ser pensado com muita cautela. Fulano de tal que está usando tal brinco e tudo mais, ele está em pecado. Não é assim, não. Tem que ter cautela, porque aquilo que a Bíblia não está proibido não quer dizer que você vai proibir e vai ficar por isso mesmo, não. Será que está chamando aqui esse carro? Não. Meu carro está ali no meio do caminho, mas não está atrapalhando nenhuma garagem, não. Eu acho. Bom. Irmão, pode lá ver para mim, irmão? Por favor. Acho que daí dá para ver também. Se algum carro estiver querendo passar por cima do meu aí, mais ou menos. Qual que é o seu? O meu é o Classic. Tá não? Então tá bom. Aí, então existem esses detalhes, tá? Algumas coisas que elas são típicas de determinadas igrejas, que são regras que são colocadas em determinadas igrejas, não quer dizer que a outra que não tem essas regras, a igreja fria, a igreja morna, a igreja que está misturada, é a igreja de Jezabel. Não é por aí não. Já ouviram falar esse negócio? É a igreja de Jezabel, que a igreja está cheia de pintura e tudo mais. Não é nesse sentido, não. A igreja de Jezabel não é nada disso, não. Não é por isso, não. Mas aí, essa questão de pintura e tudo mais, não tem exatamente na Bíblia. O que a Bíblia diz é o seguinte: a beleza da mulher não tem que se fixar nas suas joias. Ali na carta de Pedro fala isso, que a beleza da mulher não tem que ser baseada nas suas joias. Eu só vou estar bonita se eu colocar aqueles brincos e colocar toda aquela maquiagem, assim que eu vou ficar bonita. Não pode ser baseado nisso. A beleza da mulher não pode ser baseada nisso. É isso que a Bíblia fala. Mas isso não quer dizer que ela não possa usar o brinco. Isso não é uma palavra que faz uma proibição do uso de maquiagens e brincos. Tá? A questão de maquiagem é tudo questão de regra da igreja só aquela igreja, a igreja Assembleia de Deus e tal lugar, é só aquilo, simplesmente isso. Mas igual eu prefiro, quando eu vou para algum lugar com meu marido, dependendo do lugar, eu prefiro botar uma calça, se sente mais confortável, né? Eu me sinto mais confortável, eu gosto de usar. Quando eu vou em lugar de churrasco de fumeiro, uma coisa, eu boto um vestidinho com alcinha. Eu não gosto de usar nada de muda porque eu sou muito calorenta. E ao mesmo tempo sou muito frienta. E isso tudo vai por causa de mim. Porque se me ver fora daqui, num churrasco com meu esposo, no meio da família, você vai me ver vestido com alcinha. Sim. Muito difícil de mim, mano. Você falou uma coisa, né? Não, é porque, tipo assim, se a igreja vai lá e não permite, ponto que vai lá, o pastor não permite, a igreja, né, o pastor não permite. Sim. Aí você vai lá e usa, que a igreja não permite, você vai estar em pecado por desobedecer? Existem essas questões. Em alguns momentos, pode ser que você esteja em pecado por desobedecer o pastor. Em outras situações, não. Por exemplo, digamos que o pastor ele fale sempre que, olha, aqui é obrigado você entrar de costas aqui na igreja, você não pode entrar de frente. Porque para entrar na igreja tem que entrar de costas. Aí se você entra de frente, você vai estar em pecado? Onde que está exatamente na Bíblia isso? Se você entrar de frente, porque o pastor está dizendo que tem que entrar de costas, então você não pode dizer que está em pecado porque está desobedecendo o pastor, você está entrando de frente. Tem que entender esse contexto, nem tudo você vai seguir a risca. Já existem outras coisas que são colocadas pelo pastor e que se você desobedecer, você vai estar em pecado. Por exemplo, olha, para você ser cristão, você não pode, para você fazer parte da ceia, você tem que ser batizado nas águas. Aí você, não, mas eu vou desobedecer o pastor, eu vou tomar ceia assim mesmo. Então o pastor está dizendo que não pode tomar ceia e você quer tomar ceia, então aí você está cometendo um grave pecado. Aí é diferente. Oi? Tem igreja que dá. Sim, tem igreja que dá. A igreja, por exemplo, a Igreja Internacional da Graça, você não precisa ser batizado. Estou citando aqui, mas né, tá? Nome de igreja, eu gosto de ficar citando nome de igreja, mas você vê, né, naturalmente, algumas igrejas que elas dão. Quem for lá vai fazer parte da ceia, entendeu? Já a maior parte das igrejas evangélicas, elas já pensam diferente. Você só vai tomar ceia se você for batizado nas águas. Então, se você estiver desobedecendo o pastor nesse quesito aí, você vai tomar ceia, mesmo se o pastor
não me autorizar, você vai estar em pecado, porque é um negócio muito sério isso aí, a ceia do Senhor. Como eu falei, eu estava falando sobre o pão, né? O pão simbolizando o corpo. A bebida, o vinho, ou o cálice, simboliza o sangue de Cristo. Se você come o pão e bebe o cálice indevidamente ou indignamente, sem ser digno de tomar, você vai estar sendo culpado por causa disso. Camila. Mas em questão de vestes, ela falou que ela gostava de usar roupa curta, calça, essas coisas. Sim. E a igreja não permite. Sim. Tá usando, você é batizado e está usando o que a igreja permite. Então, o que acontece? Quando a pessoa é batizada, quando a pessoa toma a decisão de se batizar, ela toma a decisão de se submeter também a algumas regras da igreja. Uma das regras da igreja seria isso aí. Se a pessoa já está batizada e ela está desobedecendo a essa regra, porque ela tinha liberdade de não se submeter ao batismo e continuar, igual que ela estava antes de se batizar, ela continuava naquele mesmo estilo de vida, não tem nenhum problema. Mas a partir do momento que a pessoa se batiza, ela tomou a decisão de não mais praticar aquele estilo de vida. Então, se ela volta a praticar, ela vai estar pecando, porque ela tinha todo o tempo do mundo para poder se adaptar. Se ela decidiu se batizar e ela ainda não se libertou daquele problema, ela comete aquele pecado, então ali é perigoso, porque ela teve o tempo para poder ela pensar e decidir. Mesma coisa a pessoa, podia a qualquer momento desfazer o namoro. Aí quando casa, ela não, vamos separar. Poxa, por que não tomou decisão antes? Agora não. Segundo a Bíblia, é importante que sejam unidos e que só a morte os separe. Não gostei de você não zoei de você, vou me separar. Não é assim não. Agora tem um compromisso sério. Da mesma forma é isso aí. Agora você tem um compromisso, então você não pode ter aquele estilo de vida que tinha antes, porque agora você firmou um compromisso mais sério. Tá bom? Deixa eu encerrar aqui, que senão vai ficar muito tarde para vocês. Daqui a pouco vai vir algum marido aí querendo. Está demorando demais esse vestido aí. Tá bom. Vamos orar, agradecer a Deus. Quarta-feira que vem, se Deus quiser, a gente dá uma continuidade. Bom, aí sobre esse estudo, a gente vai, e você está convidado. Próxima quarta-feira, se quiser fazer parte, novamente, fique à vontade, tá? Vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento de estudo da Tua Palavra. Pedimos a Ti que Tu venha nos ensinar cada vez melhor, que Tu venhas guardar os nossos corações, nos livrar, Senhor Deus, de muitas tentações, conservar a nossa vida, Senhor, para aquele grande dia. Pedimos a Ti, Senhor, que Tu venha nos guardar, agora que estamos indo para os nossos lares. Assim rogamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.